O ministro foi citado pela segunda vez lá nos Estados Unidos e dessa vez não tem escapatória, irmão. Não tem terceira vez. Não tem quarta vez. O ministro terá um prazo de 21 dias para apresentar uma resposta formal à ação. Caso não se manifeste dentro desse período, a justiça americana poderá declará-lo em revelia. Funcionários do TSE e do STF, incluídos na lista de sancionados pelo governo de Donald Trump. Essa daqui agora sim tem a ver com sanção Magnitsky. Olha isso. Fontes próximas do governo de Donald Trump relataram à CNN Brasil que o governo dos Estados Unidos analisa dezenas de nomes de brasileiros que devem receber sanções, além de autoridades e familiares. Segundo a apuração da CNN, a lista inclui também funcionários e ex-funcionários do Tribunal Superior Eleitoral e do Supremo Tribunal Federal, além de juízes, advogados e pessoas com formação e atuação de segurança. Justiça dos Estados Unidos notifica Alexandre de Moraes em ação por censura contra a Rumble e a empresa de Donald Trump. É isso mesmo. A pedido da Trump Media e Technology Group, empresa do presidente dos Estados Unidos Donald Trump e da plataforma Rumble, a Justiça da Flórida enviou uma notificação ao ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal do Brasil. A intimação foi expedida nesta última terça-feira, dia 17. As empresas processam Moraes por censura. Ele é acusado na ação de emitir ordens ilegais que impediram a plataforma de vídeos Rumble de exibir conteúdos e dessa maneira afetaram também a TMTG, empresa de Trump. A primeira tentativa de notificar Moraes realizada em março não teve êxito. Agora a nova citação exige que o ministro apresente uma defesa formal até 21 dias ou protocole uma petição para questionar o processo, conforme a legislação federal norte-americana. Caso não haja manifestação nesse prazo, a Corte poderá considerar Moraes em revelia e seguir apenas com as alegações das empresas. Segundo as empresas, Moraes violou a primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos, que protege a liberdade de expressão, ao determinar a exclusão de contas de influenciadores de direita e adotar outras medidas que caracterizariam tentativas de censura nas plataformas. No aditamento apresentado em junho, as companhias também citaram como exemplo o inquérito aberto contra o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro, que passou a ser investigado a pedido da Procuradoria-Geral da República por supostamente pressionar por sanções internacionais contra o Brasil para influenciar decisões do Supremo Tribunal Federal. As empresas defendem a ideia de que as decisões de Moraes não tenham validade nos Estados Unidos porque contrariam a legislação dos Estados Unidos. Procurado por meio do STF, Moraes não comentou o caso. Em análise espetacular do Dr. Jeffrey Schickini, ele já alertou que este processo nos Estados Unidos tem como objetivo confirmar que Moraes descumpriu leis nos Estados Unidos. Assim, o ministro poderia ter um mandado de prisão expedido contra ele no país norte-americano, além de o nome ser incluído na lista vermelha da Interpol. O ministro foi citado pela segunda vez lá nos Estados Unidos e dessa vez não tem escapatória, irmão. Porque quando você é citado pela primeira vez, você não responde, 1000 coisas podem ter acontecido, né? Você pode não ter respondido de propósito, que foi o caso do ministro, você pode não ter recebido a intimação, um bocado de coisa pode ter acontecido no meio do caminho. Mas 2 vezes a justiça americana não perdoa, não. Se você for citado pela segunda vez e simplesmente deu de ombros, você vai arcar com as consequências disso. Não tem terceira vez. Não tem quarta vez. É a primeira, a segunda, é uma segunda oportunidade de você ir lá se defender. Os americanos estão dizendo, olha, bicho, está acontecendo isso contigo e você precisa se defender. Você não vai se defender, não? Bom, se você não se defender, você já sabe, já deve imaginar o que vai acontecer, né? Então, a vida do ministro está nessa... Lá nos Estados Unidos, né? Ele é réu. Eu sempre gosto de bater nessa tecla, né? Já que ele gosta de botar todo mundo réu. Ele é réu. Ele é réu, certo? Então, a vida dele não vai estar fácil, não. Eu não sei se ele vai responder a segunda ou não. Eu tenho minhas dúvidas.
tenho minhas dúvidas, mas se eu fosse ele, eu respondia. Se eu fosse ele, eu respondia. Até porque quem está defendendo ele nem é ele, é a AGU. É nosso dinheiro que está defendendo o CPF dele. Procurado por meio do STF para comentar o caso, adivinha? O ministro não quis se manifestar. Mas, ô ministro, um assunto que diz respeito diretamente ao senhor, ao seu CPF, o senhor não quis se manifestar? O senhor gosta de se manifestar no microfone, né? Ali, na frente de uma plateia amestrada, que vai dizer amém para tudo que o senhor diz, né? Mas quando a imprensa te procura, aí o senhor titubeia. E outra, em março foi feita a primeira tentativa, que foi frustrada. Mas o Estadão não disse por que foi frustrada. Foi por quê? O ministro recebeu ou não recebeu? Se recebeu e não respondeu, é uma coisa. Se não recebeu, é outra. A gente gostaria de saber, Estadão. Já que vocês têm acesso a todo mundo aí, né? Procurou ele não quis responder, mas pouco importa. Para a Justiça dos Estados Unidos, pouco importa. Bom, aí teve a segunda citação. E agora, o ministro terá um prazo de 21 dias para apresentar uma resposta formal à ação ou apresentar uma petição para contestar o processo conforme as regras processuais federais dos Estados Unidos. Caso não se manifeste dentro desse período de 3 semanas, a Justiça americana poderá declará-lo em revelia, permitindo que o caso avance com base apenas nas alegações apresentadas pelas empresas. Ou seja, o ministro tem 3 semanas a contar de ontem, certo? Para se defender ou contestar o processo e dizer, não, isso aí é maluquice, não tenho nada a ver com isso, não. De qualquer jeito, ele tem que dar uma resposta. De qualquer jeito, ele tem que dar uma resposta. Se não der, a revelia. E aí, o que é que acontece? O processo segue ouvindo apenas o Rumble e a Truth Social. Só. Por quê? Foi chamado para se manifestar. O cara não quis se manifestar 2 vezes. Vamos tocar o barco. A gente não pode ficar esperando o resto da vida o dia que ele queira responder. E, evidentemente, que o processo poderá seguir a revelia. Ministro vai responder? Eu não sei, né, man? Ele não respondeu a primeira. Pode até ter sido que ele não tenha recebido. Pode. Mas eu acho difícil. Eu acho difícil. Estados Unidos não é república de banana, não. Se o ministro foi citado a primeira vez, é porque os Estados Unidos seguiu todo o caminho correto, carta rogatória, tudo que ele não faz contra as pessoas que ele quer processar fora do Brasil, né? Então, assim, não acredito que os Estados Unidos ia dar um mole à justiça americana de citar o ministro que não fosse por carta rogatória, pedindo ao Itamaraty, o Itamaraty pede o Ministério da Justiça, que aí fala com o ministro. O caminho é esse. Não acho que os caras iam dar um mole, já que o próprio Ministério da Justiça americano, há 2 semanas atrás, passou um sabão no ministro, né? Dizendo que, meu filho, olha como é que faz a coisa, ó. Se você quiser citar uma empresa americana, você faz assim, assim, assado. Se você quiser citar um cidadão americano, você faz assim, assim, assado. Então, não acho que a justiça americana, que ensinou ele como fazer o caminho, não percorreria esse mesmo caminho. Então, eu acho, sim, que ele foi citado. Agora, por que é que ele ignorou? Eu não sei. Aí fica aí a seu critério, certo? Bom, a solicitação da nova citação ocorreu após as 2 companhias apresentarem, no dia 6 de junho, um aditamento à ação pedindo indenização por supostos prejuízos à reputação, perda de receita e oportunidades de negócio. O pedido foi protocolado no mesmo tribunal da Flórida, onde o caso tramita. A Rumble e a Trump Media alegam que o ministro violou a primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos, que garante a liberdade de expressão ao ordenar
a remoção de contas de influenciadores brasileiros de direita na plataforma e por outras supostas tentativas de censura. Aquela velha história que você já sabe, né? É a primeira emenda que o ministro supostamente está indo contra lá nos Estados Unidos e por censurar e mandar retirar, suprimir contas de cidadãos americanos ou brasileiros residentes nos Estados Unidos que estão sob a responsabilidade e a lei americana, como é o caso do Alan dos Santos e, no outro caso, o Rodrigo Constantino e a Flávia Guimarães. Na petição do início de junho, as empresas também citaram o inquérito aberto contra o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro, como exemplo do que classificam como abuso de autoridade por parte do ministro. A pedido da PGR, Eduardo passou a ser investigado por supostamente buscar sanções internacionais contra o Brasil para pressionar o Supremo. Bom, e olha só, isso aí não tem nada a ver com lei Magnitsky. Nada a ver com lei Magnitsky. A lei Magnitsky é outra parada andando por outros caminhos. E imagine, se um tribunal federal da Flórida está preocupado com abuso de poder do cara, imagine a lei Magnitsky, mesmo. Imagine a lei Magnitsky que diz respeito à Casa Branca, ao Departamento de Estado, ao Departamento de Justiça, ao Departamento do Tesouro, a vários órgãos dos Estados Unidos. Então, já está muito claro para os americanos que existe um abuso de poder, abuso de autoridade no Brasil. Claro e cristalino. Né? E olha como eu disse, não tem nada a ver com Magnitsky. Um está caminhando por um lado, outro está caminhando por outro. Certo? Mas vamos lá. As empresas pedem que a justiça americana declare as ordens inexequíveis em território americano, as ordens do ministro, né? Inexequíveis em território americano por violarem a primeira emenda. Também solicitam indenização financeira e a responsabilização pessoal do ministro brasileiro. Imagine você estar nessa situação, com esse pepino gigantesco nas suas costas, e você nem responde, man. E você não se digna nem a responder. É aquela coisa que eu sempre pergunto aqui. Vai dar merda, sim ou com certeza? Não precisa ser um gênio para a gente saber qual o desfecho disso aí, né, man? Não precisa. Bom, e é o seguinte, o que é que a Rumble e a Truth Social alega? Alega o seguinte, se qualquer juiz de qualquer lugar do mundo der ordem e a justiça americana acatar, não precisa de justiça americana. Não precisa. Se um juiz eco de qualquer país bananeiro pode dar uma ordem e uma empresa americana ser obrigada a acatar, então para que tem que ter justiça nos Estados Unidos? Não tem sentido, né? Não tem sentido essas ordens do ministro e, evidentemente, que também não tem sentido... Não tem sentido que isso não tenha um fim. Uma hora isso vai ter que acabar. E vai acabar. Esse processo é justamente isso, para que isso não prossiga. Porque daqui a pouco, meu amigo, virou casa da mãe Joana. Daqui a pouco virou sei lá o quê. E outra, vou botar aqui um vídeo agora da CNN que fala sobre funcionários do TSE e do STF incluídos na lista de sancionados pelo governo de Donald Trump. Ou seja, já não tem nada a ver com esse assunto que a gente está comentando aqui sobre o ministro ser réu e tomar a segunda intimação para responder lá na justiça americana. Essa daqui agora, sim, tem a ver com sanção Magnitsky. E depois eu vou botar um vídeo de Eduardo falando sobre isso lá no Quinto Elemento, né? Naquele outro programa do Kim Paim. Olha isso.
Fontes próximas do governo de Donald Trump relataram à CNN Brasil que o governo dos Estados Unidos analisa dezenas de nomes de brasileiros que devem receber sanções, além de autoridades e familiares. Segundo a apuração da CNN, a lista inclui também funcionários e ex-funcionários do Tribunal Superior Eleitoral e do Supremo Tribunal Federal, além de juízes, advogados e pessoas com formação e atuação de segurança. Cada caso será analisado com base na Lei Magnitsky, que permite ao governo dos Estados Unidos impor sanções a indivíduos e entidades estrangeiras que são responsáveis por violações de direitos humanos ou corrupção grave. Inicialmente, segundo fontes com quem eu conversei, está prevista apenas a suspensão do visto, mas não está descartada a ampliação de outras medidas, tanto a brasileiros quanto a cidadãos e autoridades de outros países. O Brasil, segundo fontes ouvidas pela CNN Brasil, não é o único país que está na mira do governo de Donald Trump. Autoridades e parlamentares de outros países também devem receber sanções. O governo Donald Trump anunciou ontem restrições de visto a autoridades estrangeiras que são cúmplices de censura a cidadãos dos Estados Unidos. O secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, não listou os possíveis prejudicados pela medida, mas citou a América Latina e a Europa como alvos. No anúncio, o secretário de Estado, Marco Rubio, afirma ser inaceitável que autoridades estrangeiras ameacem ou emitam mandados de prisão contra cidadãos norte-americanos por postagens em redes sociais. Eu não disse exatamente o que eu falei. Veja bem, funcionários do TSE, não é ministro, são funcionários. Quem são os funcionários? Talvez aqueles que trabalhem no gabinete do ministro, né? Os juízes e os desembargadores, mesmo aqueles que pediram demissão no mês passado. Vocês estão ligados, né? Que no mês passado, ou há mais ou menos uns 30, 40 dias atrás, os desembargadores e juízes que trabalhavam com o ministro, todo mundo pediu demissão de uma vez. Coincidência, né, rapaz? Mas que coincidência. Então, e fala também de agente de segurança. Vale lembrar que o senhor delegado Fábio Chor, da Polícia Federal, esteve nos Estados Unidos na época que o nome do Felipe Martins foi colocado no computador. A gente já vai falar do Felipe Martins, que uma coisa, um assunto vai puxando o outro. Mas eu quero mostrar aqui para vocês esse trecho da entrevista do Eduardo Bolsonaro lá no Quinto Elemento, né? E ele responde sobre os processos do ministro nos Estados Unidos. Exatamente o que a gente está falando agora. Preste atenção. Não deixa de dar o joinha aí, não, meu filho. Eu esqueço de pedir, vocês esquecem de dar. 7.500 pessoas assistindo, 3.500 joinha, velho. Rapaz, se eu não peço, o povo esquece. Então, esqueça não, cidadão. Ajuda aí, um joinha, não vai cair seu dedão, não, sujo de manteiga. Então, ajude a gente aí, deixe seu joinha e se inscreva aqui no canal. Olha o que Eduardo falou. Você acha que essa narrativa de que as Big Tech sozinhas estão pressionando e você só está aí passeando, como é que você responde a essa narrativa deles? Eu dei sorte por conta da arrogância deles, né? A arrogância deles nunca enxergou que eu estava fazendo alguma coisa produtiva aqui nos Estados Unidos. Então era o bananinha, era o covarde, era o fujão, pô, deixa esse moleque lá, filho do presidente, e tal. Fritador eles de acordaram hambúrguer. depois eles acordaram depois que o Rubio falou que estava analisando e tinha grandes chances de sancionar o Alexandre de Moraes. Aí é que eles começaram a correr atrás do prejuízo. E como foi pouco tempo, eles não conseguiram, né, definir uma estratégia de narrativa. Então, se você ligasse na Globo News, estava a Catanhede falando lá, não, ele é insignificante, tal. Por outro lado, estava o PGR abrindo um inquérito contra mim. Eu falei, calma aí, ou eu sou insignificante e não faço nada, ou eu sou um risco à democracia e o PGR está abrindo um inquérito para me dar 12 anos de cadeia, que é o que eles estão pedindo lá, que eu fui envolvido agora acusado do crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Eu estou entrando nesse inquérito do golpe aí agora. Se der mole, vou entrar no processo. Estou nele também. Núcleo 7, 8, 9 ou 10, sei lá. Vamos ver o que o Deus do Olimpo vai decidir. Eu posso te falar? Não colou. Eles estão tentando me desmerecer porque viram que o meu nome foi alçado, né? Foi jogado muito para cima com essa questão toda. Eles não se deram conta no começo que se surgir uma pessoa
capaz de dar uma sancionada no Moraes, dar uma punição no Moraes, essa pessoa já vai ser amada pelo público, né? Uma prova disso é o jeito como o Bolsonaro chega aí pelos estados e Moraes não anda, não consegue sair de casa sem segurança e indo para evento controlado. Então, eu acho que é mais ou menos por aí. E a gente tem uma expectativa de que essa sanção saia. Quando ela vai sair, a gente não sabe, né? A rotina da Casa Branca é algo muito instável, né? A gente sabe que a todo momento isso muda, mas, como diz até o Paulo Figueiredo, né? O ultrassom da grávida tá bonito, tá de 39 semanas, pode nascer na 40ª, na 41ª, na 42ª, até na 43ª tem bebê que nasce, mas a gente continua trabalhando aqui para que ele nasça, né? A gente já tem o aval de todas as altas autoridades envolvidas no caso, National Security Council, a State Department, o jurídico da Casa Branca, etc. Então, existe uma ordem executiva pronta para o Trump assinar. Quando ele vai assinar, não sei. Isso vai depender do momento político, isso vai depender de outras variáveis que aí não estão debaixo da minha gerência. E aí a gente vai ver quando é que vai acontecer. Mas eu tenho muita esperança de que vai acontecer, Deus quiser, em breve, né? Mas não consigo cravar uma data nem falar quando. Você acha que... Pois é, não consigo prever uma data nem cravar quando, mas veja bem, uma coisa que Eduardo falou aí. Ele já tem um aval da Casa Branca, da Secretaria de Estado, de todo mundo que manda, já tem um aval. Ele disse, a parada está pronta. É só ele assinar. Quando? Ninguém sabe. Eu acredito, inclusive, sinceramente, que essa parada aí do Irã com Israel atrapalhou bastante o Trump ter 5 minutinhos para olhar para o Brasil. Sinceramente, eu acho que se não tivesse rolado essa guerra aí de Israel com o Irã, acho que a gente já poderia ver ministros sancionados aqui no Brasil. Mas aí veio a guerra e atrapalhou tudo, né? Paciência, isso acontece. São as contingências da vida. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.